Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A criação de Deus mostra o poder, a sabedoria, a glória de Deus. E observar a criação, com certeza, vai trazer ao seu coração algumas certezas importantes para a sua vida dentro dessa relação com o próprio Deus. O salmista, no Salmo 104, ele louva Deus pela criação, observando os detalhes dela e não apenas o todo. Vamos ler alguns versículos deste salmo. Ele começa dizendo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. O salmista observa a criação e, é claro, inspirado pelo Espírito do Senhor, vai revelando para nós as maravilhas das obras do Senhor. E isso faz ele se encantar com Deus, faz ele estar admirado com o Senhor, porque as obras de Deus foram feitas e elas naturalmente louvam ao Senhor. Como nós temos dito algumas vezes, uma pintura, ela naturalmente louva o seu pintor, porque qualquer pessoa que observando e apreciando aquela pintura, mesmo sem saber quem fez, e vendo a beleza dela e o talento que foi usado para confeccioná-la, irá louvar aquele que fez. Assim, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, ao apreciar a criação, estão louvando a Deus, porque é o autor genuíno desta criação. Deus é louvado. E isso, veja, sai do fundo do coração do salmista, porque ele não apenas está louvando a Deus como sem conhecê-lo, como um apreciador apenas da criação, mas ele está louvando a Deus consciente de quem é de fato o autor da criação. Mas ele observa mais. No versículo 14, ele diz assim: Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Observe que ele, que está observando, analisando a criatividade, a diversidade da criação, chega num ponto muito importante. Deus é o nosso sustentador. Ele chega num ponto que tem uma aplicação direta para as nossas vidas. Ele louva a Deus por toda a variedade da criação, mas chega num momento em que ele observa, e tudo que nós temos vem dele. Tudo que nós temos foi o Senhor que deu. É Ele que faz crescer a planta, é Ele que dá a chuva, é Ele que proporciona ao homem os deleites. E este ponto é importantíssimo para nós, porque muitas vezes o ser humano esquece que, mesmo sendo ele aquele que trabalha, vai ao trabalho para conseguir o seu sustento, é aquele que vai pensar, refletir, calcular e também dedicar força para o seu trabalho, mesmo sendo ele o trabalhador, tudo que ele tem foi feito pelo Senhor. O trabalhador planta, semeia, todavia, quem fez a semente foi Deus, quem faz ela crescer é Deus. Ou seja, mesmo que o homem deva ser o responsável pelo trabalho, que é bom e agradável a Deus e ao próprio homem, ele deve sempre observar que foi Deus que teve a ideia de inventar, de criar tudo isso que nós desfrutamos hoje. Por que isso é importante? Porque quando nós observamos que Deus foi que teve a ideia de fazer o vinho que alegra o homem, como ele menciona, o alimento que dá a força e assim por diante, então o ser humano ele pensa, puxa, que Deus bom, que teve a ideia de trazer para a existência, criar coisas que satisfazem, que são gostosas,
que são boas. Então isso já transmite ao homem uma certa segurança, porque isso mostra a bondade de Deus independente do homem. Devemos lembrar que Deus fez o homem no sexto dia. Ou seja, antes, Deus fez tudo que existe. Ele planejou e criou todas as coisas. E apenas no último dia fez o homem. Portanto, não foi o homem que deu a ideia, Senhor, cria aquilo ali, porque aquilo dali com certeza vai ser muito gostoso e muito bom. Não. O homem não deu pitacos para Deus. Deus simplesmente teve a ideia de criar a variedade, a diversidade e as coisas que causam deleite, alegria, prazer e satisfação. Ele teve a ideia. E depois criou o homem e disse assim, ó, tudo isso eu estou dando para você. Que presente maravilhoso! Já que Deus teve a ideia tão magnífica de criar coisas tão maravilhosas e de dar ao homem, simplesmente dar ao homem, graciosamente, bondosamente, tudo isso, nós já podemos tirar uma conclusão. Este Deus é bom. Este Deus é amoroso. Este Deus tem prazer em dar ao homem coisas boas. Isso vai, obviamente, nos exortar a confiar em Deus e nos exortar a estar sempre lembrando o amor de Deus. Por quê? Porque Deus mostrou isto tudo, toda esta bondade, mesmo sem nós pedirmos. E já que Deus mostrou, fez tudo isso sem nós pedirmos, por que não confiar na vontade do Senhor? Eu sei que muitas vezes a vontade do Senhor pode não ser compreendida, é normal. Todavia, quando olhamos para a criação e toda a bondade de Deus manifesta nessa criação, nós vemos que, de fato, Deus deve receber de nós toda a confiança, porque Ele fez tudo de bom. Tudo o que Ele fez é muito bom. O salmista, no Salmo 24, diz, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Veja que ele está encantado. Você deveria ficar. Ó Deus, todo dia eu como um pão e eu não percebo que este pão, ele foi criado pelo Senhor, porque foi o Senhor que teve a ideia de fazer o sal, a farinha, tudo aquilo que são os elementos primários da confecção do pão, o Senhor teve a ideia. E o Senhor deu ainda ao homem inteligência para fazer. E nós comemos o pão e às vezes esquecemos de observar que ele manifesta a bondade de Deus, que ele manifesta a graça de Deus, que ele manifesta o amor de Deus, que criou tudo e deu ao homem para desfrutar. E isto para nos exortar a confiar no Criador, nos exortar a confiar no seu amor, na sua bondade, entregar a vida e ver que Deus tem prazer em abençoar o seu povo, abençoar aqueles que ele criou para a sua glória, o homem que ele formou para viver na presença dele. Então, confie no Senhor. Veja como Deus fez tudo maravilhoso. Tudo que Deus fez muito bom e nos deu para nós desfrutarmos. A alegria vem do Senhor. O deleite vem do Senhor. O prazer vem do Senhor. Tudo isso. Se Deus não tivesse criado tudo que nós podemos desfrutar, nós não teríamos. Não teríamos nenhum tipo de deleite, nem visual, nem auditivo, nem por meio do olfato, nem muito menos pelo paladar, pelo toque. Não teríamos. E tudo isso foi feito pelo Senhor. Então, faça o que o salmista faz. Ele diz no versículo 31, a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Exulte o Senhor por suas obras. Louve o Senhor por tudo que Ele tem feito, por todas as suas maravilhas. E todas as vezes que a situação não estiver boa, você lembre, calma, tem que confiar no Senhor. Veja que tudo que existe foi feito por Ele, nós não demos pitaco, e tudo que Deus fez é muito bom. Então, vamos parar para pensar. Já que Deus fez tudo muito bom e ainda teve o deleite, o prazer de dar ao homem para desfrutar de tudo isso,
Nós somos, no mínimo, convocados a confiar em Deus, descansar em Deus, agradecer a Deus e apenas lançar-se a Ele, porque está manifesto na criação a muita bondade do Senhor. Então, confie neste Deus tão sábio e tão bondoso e entregue a sua vida no dia a dia para Ele conduzi-la segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o Teu nome. Queremos agradecer por tudo, louvar o Teu nome, Te bendizer, Te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito. Queremos agradecer pelas Tuas maravilhas. Ó Senhor Deus, tudo o que Tu fizestes é muito bom de fato, porque o Senhor é muito bom. E nós agradecemos porque o Senhor nos deu todas estas coisas. Pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos de Tua obra, de Tua vontade, do Teu agir, de Teus planos, Senhor. E peço que o Senhor opere nos corações para que a confiança em Ti seja plena e nós consigamos sempre descansar em Ti, certos de que o Senhor sempre terá coisas muito boas para nós, para aqueles que esperam no Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.